pessoal, eu sou a Gleice, aqui do Irmã Voz, e antes de qualquer coisa eu quero dizer que o canal voltou. Eu vim hoje fazer uma leitura para vocês e eu fiquei pensando em que leitura escolher para comemorar, né, o retorno do canal. E a princípio eu pensei em trazer algo que falasse justamente sobre o retorno, sobre um recomeço, já que a gente ficou um tempo, né, sem postar nada e cada um lidando com a sua própria vida. E no fim eu acabei escolhendo uma coisa totalmente oposta. Não tanto. Eu escolhi o livro do Tolstói. Aqui a etiqueta da biblioteca está tampando, mas ele chama A Morte de Ivan Ilitch. E é uma novelinha muito conhecida, muito famosa do Tolstói, porque ela tem uma reflexão muito legal e ela fala sobre a morte. Eu trouxe esse livro porque é um livro que eu peguei por acaso. Um dia eu estava folheando as literaturas que tinha lá na biblioteca, justamente procurando alguma coisa para trazer para cá, né? Pensando já nesse retorno. E aí eu comecei a ler uma página desse livro e ele me deixou muito instigada, porque ele trazia coisas sobre as quais eu tinha pensado muito. Eu tenho pensado muito nesses últimos tempos. E aí eu li mais uma página, mais uma, e aí eu pulava umas, e aí eu decidi que eu ia ler o livro inteiro. E eu li assim numa tarde, porque ele é um livro muito curtinho, tá vendo? E é uma historinha muito curtinha. E vocês vão ver ao longo da leitura, eu escolhi um trechinho que fala sobre os pensamentos do Ivan, sobre os questionamentos dele sobre ter feito tudo certo ou não ter feito tudo certo, sobre estar na vida e ter valido a pena, talvez seja isso. E eu trouxe esse texto com muita vontade, assim, porque essas coisas têm feito parte das minhas reflexões ultimamente, e não muito no sentido de valer a pena, ou de não desperdiçar tempo, ou daquela filosofia de fazer tudo para não me arrepender depois, mas sim de tomar o controle das situações para depois não ter deixado que outras pessoas controlassem por mim aquilo que era de minha responsabilidade sobre a vida, sabe? Eu tenho pensado bastante nisso, e isso já aconteceu algumas vezes. Imagino que isso aconteça com todo mundo em maior ou menor grau, e que seja a princípio muito difícil de identificar, mas que a gente acaba dando, né, pequenos espaços na nossa vida para que as pessoas digam o que é melhor, o que é pior, e a gente acaba perdendo um pouco do controle, a gente acaba deixando de ser protagonista, né, da nossa própria história, né? Então, apesar de a reflexão do Ivan girar muito em torno do arrependimento, né, do será que eu vivi certo, que é, na verdade, que é a filosofia implícita nesse livro, não sobre o viver certo, mas sobre o que é a morte de fato, né, o que essa vida representa. Eu acho que tem questões muito importantes a pensar sobre quem nós somos como protagonistas da nossa vida e o que é que a gente está fazendo, né, para retomar essas responsabilidades. Então eu vou ler um trechinho para vocês, que é o capítulo 10, e ele fala assim: Passaram-se mais 2 semanas. Ivan Ilitch não se levantava mais do divã. Não queria ficar deitado na cama e jazia no divã. E deitado quase todo o tempo com o rosto contra a parede, sofria solitário sempre os mesmos tormentos, sem escape, e pensava solitariamente o mesmo pensar insolúvel. O que é isso? Será de verdade a morte? E a voz interior respondia: sim, é verdade. Para que estes sofrimentos? E a voz respondia: à toa, sem nenhuma finalidade. E nada mais existia além disso. Desde o início da doença, a partir de quando Ivan Ilitch foi ao médico a primeira vez, a sua existência dividira-se em 2 estados de espírito opostos,
que se alternavam. Ora havia o desespero e a espera de uma morte incompreensível, horrenda. Ora a esperança e a observação, repassada de interesse, da atividade do seu corpo. Ora tinha diante dos olhos apenas o rim ou uma tripa que se recusaram por algum tempo a cumprir as suas obrigações. Ora, unicamente a morte, incompreensível, horrenda, da qual não se podia salvar com nada. Desde o início da doença, estes dois estados de espírito se alternavam, mas quanto mais avançava a doença, mais duvidosas e fantásticas eram as considerações sobre o rim e mais real a consciência da morte que chegava. Bastava-lhe recordar o que lhe fora 3 meses atrás e o que era agora. Lembrar com que regularidade ele descera a montanha para que se aniquilasse toda a possibilidade de esperança. Nos últimos tempos da solidão em que ele se encontrava, deitado com o rosto contra as contas do divã, daquela solidão em meio à cidade populosa e aos seus numerosos conhecidos e membros da família. Solidão que não poderia ser mais absoluta em parte alguma, mesmo no fundo do mar ou no seio da terra. Nos últimos tempos dessa terrível solidão, Ivan Ilitch vivia apenas no passado, graças à imaginação. Apareciam-lhe um após o outro os quadros do seu passado. Isto começava sempre pelo que estava mais próximo do tempo e ia dar sempre no mais distante, na infância, onde se detinha. Se Ivan Ilitch lembrava a ameixa seca cozida que lhe ofereciam agora para comer, vinha-lhe também à memória a ameixa seca crua francesa, enrugada da sua infância, o seu gosto peculiar e a abundância de saliva quando se chegava ao caroço. E a par dessa recordação de um sabor, surgia toda uma série de recordações daquela época. A ama seca, o irmão, os brinquedos. Não devo pensar nisso, é doloroso demais, dizia Ivan Ilitch a si mesmo e tornava a transportar-se para o presente. Um botão nas costas do divã e rugas no marroquim. O marroquim é caro, pouco resistente, foi causa de uma briga, mas houve também outro marroquim, outra briga, quando rasgamos a pasta do meu pai e fomos castigados, e mamãe trouxe um piroquim. E de novo, aquilo detinha-se na infância, e mais uma vez Ivan Ilitch sentia dor e procurava repelir aquelas imagens e pensar em outra coisa. E de novo, ali mesmo, a par dessa sequência da recordação, perpassava-lhe no espírito uma outra sequência de lembranças sobre como se intensificava e crescia sua doença. Quanto mais voltava para trás, mais vida havia. Havia igualmente mais bondade na existência e mais vida propriamente também. Ambas se fundiam. Assim como os tormentos se tornam cada vez piores, também toda a vida se tornava cada vez pior, pensou ele. Havia um ponto luminoso, alhures, atrás, no começo da vida, e depois tudo se tornava cada vez mais negro e cada vez mais rápido, na razão inversa dos quadrados da distância para a morte, pensou Ivan Ilitch. E esta imagem da pedra caindo para baixo com velocidade crescente calou-lhe no espírito. A vida, uma série de tormentos em crescendo, voa cada vez mais veloz para o fim, para o mais terrível dos sofrimentos. Eu vou. Estremecia, mexia-se, queria opor-se, mas já sabia que não se podia opor resistência. E novamente, com olhos cansados de fitar, mas impossibilitados de não olhar aquilo que estava diante deles, fitava as costas do divã e esperava essa terrível queda, empurrão, aniquilamento. Não se pode resistir, dizia de si para consigo, mas se pudesse ao menos compreender para que isto, e também é proibido. Seria possível explicar se lhe dissesse que eu não vivi como se devia, mas é impossível admiti-lo. Dizia a si mesmo, lembrando toda a legitimidade, exatidão e decência da sua vida. É impossível admiti-lo. Dizia sorrindo, com os lábios, como se alguém pudesse ver esse seu sorriso e ser enganado por ele. Não há explicação. O sofrimento,
a morte, para quê? E aí, gente, eu falei um pouco sobre a filosofia sobre os meus questionamentos sobre esse livro, mas eu queria falar um pouco sobre sobre a abordagem do livro no sentido geral, assim, sobre essa história. Essa novelinha do Tolstói, ela traz a história do Ivan, né? A morte, né? Do Ivan. E é uma historinha muito simples, assim. O Ivan é um cara bem medíocre, assim. Ele é um funcionário público, um rapaz que não oferece muito, sabe? Que não tem muito para dar. E ele não quer também oferecer, sabe? Ele tem problemas comuns dentro de casa, com a esposa, de relacionamento. Ele faz o trabalho dele meia boca e ele fica doente, né? Em algum momento, e a doença dele vai avançando, né? Até que chega nesse dia da morte. E o livro, no sentido geral, ele tem esse propósito de questionar, de trazer perguntas sobre essa coisa da perda mesmo, de perder a vida, ou de tudo que nós já fizemos antes. Então, assim, é uma leitura muito legal, porque embora pareça um assunto muito denso, e né, um assunto que a gente tem a dificuldade de lidar, é uma novelinha simples, com uma história simples. Então é bacana de ler e ela traz alguns pensamentos bacanas. Então, eu espero que vocês gostem. Se gostarem, procurem o livro e compartilhem esse vídeo. Ouçam mais leituras aqui no canal Era Uma Voz e nos ajudem agora que a gente voltou. Um beijo e até a próxima!